Audiências públicas são janelas de livre acesso entre os munícipes de uma cidade para com a sua Câmara Municipal. E aqui na cidade de São Vicente não é diferente. Nesse mês de junho tivemos uma audiência pública para tratar a respeito da LDO, as Leis de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. E a audiência pública contou com a participação de você, cidadão vicentino, e também dos membros da mesa, diretora, a mesa que presidiu essa audiência pública, que foi transmitida ao vivo nos canais oficiais da Câmara, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também pela televisão no canal 40.1. Você acompanhou ao vivo e, caso não tenha acompanhado, o Câmara em Foco vai trazer detalhes dessa audiência pública para vocês. A audiência pública ela contou com a participação do consultor jurídico José Carlos Fernandes, aqui da Câmara Municipal, o vereador Johnny Sasaki, que é um dos membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, e também teve também participação aí do Poder Executivo com a vinda de uma das membros da Secretaria de Finanças do município. Essa audiência trouxe aí todos os detalhes de tudo que será gasto no ano de 2023, toda a verba que chegará por parte do Estado para a cidade, e caso você não tenha acompanhado ao vivo, você pode ver agora aqui no Câmara em Foco, que trará todos os detalhes de tudo que aconteceu para você, cidadão vicentino. Boa tarde a todos que trabalham nessa Casa de Lei. Boa tarde a todos que trabalham nessa Casa de Lei. Boa tarde às autoridades aqui presentes, ao vereador Gustavo Palmieri, que também nos acompanha, ao vereador Jefferson Cesaroli, que está nos acompanhando online, inclusive pelo que eu posso ver, dentro do seu veículo. Agradeço aqui a participação do nosso consultor jurídico, José Carlos, e também da secretária da Fazenda, Mariane Antunes. A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo plano plurianual. Então, para mais informações, a gente abre agora a nossa sessão para falar sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Sim, pode colocar o primeiro slide, por favor? Não, esse é o último. Esse é o último. Isso, esse. O amparo legal para a realização dessa audiência no artigo 165 da Constituição Federal, de repetição obrigatória por parte de todos os entes da Federação, que a União, os Estados e os municípios devem apresentar leis de iniciativa, devem elaborar leis de iniciativa do Poder Executivo que estabeleçam o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, portanto, nesta audiência pública, nós vamos examinar o projeto de lei visando o estabelecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023. Próximo slide. Nós temos aqui como os prazos para apresentação na Câmara Municipal das peças de planejamento orçamentário. A primeira delas é o PPA, o Plano Plurianual, que já foi apresentado no ano passado, foi aprovada a lei que estabelece o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é apresentada em abril, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, apresentada em setembro. Então, nós, portanto, estamos aí na apresentação nessa audiência pública que visa a apresentação do projeto, resumidamente, obviamente, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício 2023. Pode virar o slide, por favor. Senhor José Carlos, antes de prosseguir, eu gostaria só de registrar a presença do vereador Rodrigo Digão. Muito obrigado. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem aí que ela faz parte de um planejamento orçamentário
Tá certo? O artigo 188 da Lei Orgânica diz o seguinte: o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 de abril e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Antes estava previsto o dia 15 de abril, mas houve uma alteração na Lei Orgânica e passou então a ser o prazo de 30 de abril para apresentação desse projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, para que a gente possa entender, no primeiro ano do mandato do atual prefeito, foi apresentado o PPA em 2021 para o quadriênio de 2018 a 2021. Foi apresentada a lei de diretrizes orçamentárias para 2021 e a LOA de 2021 para 2022. Então, no segundo mandato, nós temos aí, né, que é o mandato atual, o PPA que vai vigorar em 2022, 2023, 2024 e no primeiro ano do próximo mandato em 2025. No segundo ano de mandato estarão em vigor, portanto, o PPA para esses quatro anos, tá? De 2022 a 2025. Portanto, nós já estamos sob a égide do plano plurianual, porque ele é plurianual, de 4 anos. Ele vai até 2025, portanto, ele vai até o primeiro ano do próximo mandato. Então, portanto, se eventualmente o prefeito Caio Amado não se reeleger, então o próximo prefeito é que vai estar ungido, né, estar obrigado ao cumprimento das determinações do plano plurianual, que é um plano que estabelece quais seriam os principais projetos e metas para os 4 anos do próximo exercício. Então, aqui, no segundo ano do mandato, nós temos a Lei Orçamentária de 2022, no terceiro ano do mandato teremos a LOA de 2023 e a LOA de 2024. Nós estamos aqui, se vocês puderem ver, acompanhar comigo aqui, na primeira, segunda, no terceiro ano do mandato, nós temos aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Então, portanto, no ano seguinte, no próximo ano, nós estará em vigor neste ano está em vigor a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento de 2022, que já foi aprovado, e agora estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento de 2023. Então, portanto, sempre há essa antecipação. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela é um norte, ela é uma direção que vai estabelecer as diretrizes para o próximo exercício. E essas diretrizes orçamentárias vão estar finalmente consolidadas no projeto de lei orçamentária que será apresentado no final de setembro. A Lei de Diretrizes, pode passar o próximo slide, por favor. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal função apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária baseando-se no que foi estabelecido pelo plano plurianual. Então, portanto, o plano plurianual é como se fosse um grande guarda-chuva, né, que vai abranger os 3 anos do mandato do prefeito e mais o primeiro ano do próximo prefeito. Então, esse plano plurianual é que vai estabelecer eventuais projetos e metas que vão ultrapassar um exercício. E a cada ano é apresentada o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e depois o projeto orçamentário para aprovação da lei de diretrizes orçamentárias ao final do mês de junho e a lei orçamentária até o início do recesso parlamentar, ou seja, até o dia 15 de dezembro, quando se inicia o recesso parlamentar. Então, portanto, pode passar a próxima, por favor. Os instrumentos de planejamento são o plano plurianual, como eu havia dito, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. E qual é o ciclo que deve acontecer? Planejamento, orientação e execução de políticas públicas e programas de governo. Então, é necessário planejar, orientar e executar essas políticas públicas.
porque não é somente o estabelecimento de valores, de quanto que se vai gastar em cada área, mas é também uma forma de planejamento para o estabelecimento de políticas públicas e programas de governo, sejam programas de duração de curto prazo, sejam programas de governo de mais longo prazo, né, que ultrapassem inclusive o próprio mandato do prefeito, né? A próxima, por favor. Os assuntos obrigatoriamente regulados. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai estabelecer as metas e prioridades, as metas fiscais, os passivos contingentes, passivos são as dívidas, né? E outros riscos fiscais. A execução de novos projetos, então, portanto, se existe a pretensão do estabelecimento de novos projetos, eles devem estar previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ah, mas quem é que fiscaliza isso? O Tribunal de Contas vai fazer a fiscalização se aquele determinado projeto, se aquela determinada programação orçamentária está prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no plano plurianual e, obviamente, na lei orçamentária. Tem a previsão também de uma reserva de contingência para numa eventual problema mais sério que o município venha a enfrentar e seja necessário fazer uso dessa reserva de contingência. A previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de eventuais alterações na legislação tributária que estejam sendo previstas. A eventual previsão de renúncia de receita, que deve ter um estudo acompanhado de um estudo de impacto orçamentário para cada renúncia de receita. O aumento de gastos com pessoal, então, portanto, a previsão de eventual gasto com pessoal, aumento nessa área. Dados sobre projetos em andamento, a programação financeira e o cronograma de desembolso de cada uma dessas programações, o controle de custos e a avaliação de resultados, a transferência de recursos a entidades, então, portanto, geralmente se dá isso através de subvenção, o custeio de despesas de outros entes, o conceito de despesa irrelevante, a hipótese de não aprovação da LOA em tempo hábil. A gente tem aqui, no próximo slide, por favor, a receita e a despesa previstas, né? A receita corrente prevista em relação ao município, né? Tem as receitas correntes e a receita de capital, que é a decorrente de eventual aplicação financeira, de rendimentos. Então, a receita corrente prevista R$ 1.294.421.077. A receita de capital, 80 milhões. A intra-orçamentária, que é o repasse de outros entes da federação, seja Estado ou a União, 110.687.466. O total da receita, portanto, 1.485.108 milhões, aliás, desculpa, 1.485.108.544. Essa é a previsão da receita, e a previsão da despesa tem que ser igual, porque se trata tem que haver o equilíbrio orçamentário. A aplicação prevista como despesa correntes, que são as despesas com pessoal, despesas com material de consumo, e eventual manutenção com limpeza, com vários tipos de despesa, da ordem de R$ 1.266.115.328. Aí vai também despesa com pessoal, não sei se eu já havia falado, e a despesa de capital, que são despesas decorrentes de amortização da dívida, despesas com despesas bancárias, etc. e tal, R$ 108.305.750. A intra-orçamentária, também prevista,
110 milhões, idêntica à receita, 110.687.466. Então, portanto, total da despesa idêntico ao da receita, 1.485.108.544. Bom, pode passar para isso. A origem de recursos, a receita orçamentária. Próximo slide, a estimativa da receita. Critérios. Então, aqui tem a previsão aí das taxas de inflação que estão sendo consideradas. Já uma nota explicativa é que as taxas de inflação de 2022 e 2021 correspondem à variação ocorrida entre o índice médio do IPCA do ano em relação ao índice médio do ano anterior. Para 2022 e 2023, empregou-se na determinação da média anual projeções atuais efetuadas pelo mercado, conforme o Boletim Focus do Banco Central do Brasil, de 18 de março de 2022. Para 2024 e 2025, considerou-se as mesmas projeções do Banco Central no já aplicado Boletim Focus, medidas no acumulado de janeiro a dezembro, a partir das quais obteve-se a variação média anual do IPCA projetado. Então, portanto, isso são algumas projeções que podem ou não serem realizadas, né? Então, como o próprio nome diz, né, são as taxas de inflação previstas. Então, a gente tem aí algumas taxas que já foram efetivamente divulgadas, que é 2020 e 2021, da ordem de 3,21% e 8,30% para 2021. 2022 está sendo previsto uma inflação da ordem de 8,73%, que provavelmente vai ser ultrapassada até o final do exercício, deve girar algo em torno de mais de 10%. Então, talvez, quando da apresentação do projeto para a lei orçamentária de 2023, talvez seja necessária alguma adequação em relação a essa previsão, porque já existem índices de previsão que são a cada 12 meses, né? E existe a previsão de janeiro a dezembro. Obviamente, quando o projeto de lei for encaminhado em setembro, a gente não vai ter essa previsão, mas vai ter uma projeção decorrente de setembro do ano anterior a setembro de 2022. 2023, então, portanto, a previsão de 5,03%, que na minha opinião talvez seja uma previsão subdimensionada, 2024 3,42% e 2025 3,7%. Mas aí a gente está trabalhando num universo bastante de adivinhação, processo meio que de adivinhação. Mas é necessário a gente fazer essa projeção para poder trabalhar com números, né? Com números a gente precisa fazer projeções. As receitas previstas para 2023, pode passar o slide, por favor. É da ordem, como eu já disse, de 1.485.000. Próximo slide, por favor. Isso. Não, a receita anterior, a receita prevista. Não, isso, esse mesmo. Obrigado. Da ordem de 1.485.000. Desculpa, 1.485.108.544. A prefeitura, que aqui consta a Câmara Municipal também, 1.282.029, né? 1.282.029.135. A Caixa de Saúde, o correspondente a 86,33% do orçamento. A Caixa de Saúde, 50.948.721, da ordem de 3,43%, e o IPRESE, que é o Instituto de Previdência de São Vicente, 152.130.688, da ordem de 10,24%.
as projeções de receita foram baseadas na série histórica de arrecadação ao longo dos períodos anteriores, à base de cálculo. O impacto da crise ainda presente proveniente da Covid e a inflação prevista no período considerou ainda um incremento de arrecadação proveniente da conclusão do projeto de georreferenciamento no município. Então, portanto, há uma expectativa aí de que a receita cresça um pouquinho. Para o próximo slide, por favor, para as despesas orçamentárias, próximo, a despesa consolidada, nós temos o mesmo valor, 1.485.108.544. A previsão para encargos, para pessoal em encargos, é da ordem de 50,97, para juros e encargos da dívida, 0,85%, para outras despesas correntes, 40,88%, investimentos e inversões financeiras, 4,41%, a amortização da dívida, 2,89%. Então, mais ou menos por aí que se dividem essas despesas. Próximo slide, por favor. Anexo de metas fiscais, as metas anuais. Então, nós temos aí uma receita total no valor de 1.374.421, aliás, 1.374.421.077 reais, o percentual da receita corrente líquida é da ordem de 106,18%. A receita primária, 1.342.651.274 reais, 103,73%. A despesa total, então, portanto, ela tem uma variação aqui. Nessas notas, eu estou com ela aqui, ali talvez no quadro esteja muito difícil para enxergar, mas eu vou ler aqui, ó. Na dívida pública consolidada e na dívida consolidada líquida, bem como no resultado nominal, não foram considerados os valores do regime próprio de previdência social. Os cálculos realizados pela Prefeitura, a partir de dados de exercícios anteriores que figuram na contabilidade, pela utilização de parâmetros locais e por informações divulgadas por instituições federais sobre o comportamento da economia nacional, bem como considerando o quadro de parâmetros de referência que acompanha a mensagem do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. Então, portanto, aí, nesse resultado primário aqui que a gente tem, né, são as metas anuais, né, de incremento da receita, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 4º, parágrafo 1º, essa é a projeção que a Prefeitura tem feito. Então, portanto, para a dívida pública consolidada, alguma coisa na ordem de 451.943.895 e a dívida consolidada líquida, 446.399.033 reais. Próximo slide, por favor. Aí aqui a gente tem a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Então, portanto, as metas previstas como receita eram da ordem de 1.275.791, portanto, 112,77% da receita corrente líquida. No entanto, as metas realizadas foram da ordem de 1.216.073.961, da ordem de 107,49. Então, a receita primária ela estava prevista na ordem de 1.217.036.800 e ela foi realizada sendo 1.195.694.021. Então, na ordem de 105,69% da receita corrente líquida. A despesa total prevista era de 1.275.791. Entretanto, a despesa total foi da ordem de 1.164.832,
796. Então, portanto, uma economia aí da ordem de 2,96% em relação à previsão da despesa. A despesa primária era da ordem de 1.236.695.000 e, no entanto, a despesa foi da ordem de 1.119.882.950, 106,06% da receita corrente líquida. O resultado nominal, portanto, a meta prevista era de ser da ordem de 9.840.000, entretanto, ele foi da ordem de 21.079.253. A dívida pública consolidada saltou de 401.000 para 479.892, com um crescimento de 42,42%. A dívida consolidada líquida no mesmo valor, a meta prevista era do mesmo valor, e a meta realizada foi 42,08%, sendo da ordem de 476.039.225 reais. Próximo slide, por favor. A estimativa e compensação da renúncia de receita. Então, para o IPTU e ISSQN, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, e ISSQN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, as taxas, que aí tem taxas de vários tipos, né? Taxa de publicidade, taxa de funcionamento, e aí a gente tem a possibilidade da ampliação de isenções, por exemplo, no setor de galpões industriais. Então, a renúncia de receita prevista para 2023 seria da ordem de 250.000, 2024, 275.000, 2025, 300.000. E a compensação seria com aumento de arrecadação proveniente do geoprocessamento. Então, portanto, o geoprocessamento implicaria num aumento de arrecadação do IPTU, e aí isso geraria uma compensação para essa renúncia de receita. O IPTU e as taxas, também havia previsão de isenção para restaurantes e bares numa rua gastronômica, que ainda não existe, mas é um projeto, e a renúncia de receita prevista seria de 200.000 em 2023, 250.000 em 2024 e 300.000 em 2025. O aumento também decorrente da arrecadação proveniente do geoprocessamento. O total seria da ordem de 450.000 em 2023, 525.000 em 2024 e 600.000 em 2025. Os valores estimados referem-se a possíveis novas isenções e incentivos fiscais concedidos por imposição da legislação. Bom, essa é a parte, digamos, do resumo relacionado à questão do projeto apresentado pela Prefeitura, e a Comissão de Finanças e Orçamento, em análise à propositura, chegou à conclusão que seria necessária a supressão de a apresentação de uma emenda pela Comissão de Finanças e Orçamento de supressão do capítulo 10 do Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro, porque entendeu que ela previa uma compensação que, na verdade, está na coluna da despesa e não da receita. E aí precisaria haver um incremento de receita para essa compensação e não considerar a irrelevância dessas despesas. E a gente entende também que, se a Secretaria da Fazenda entender necessária a reinclusão desse dispositivo e for possível que a comissão compreenda a necessidade de estar no orçamento, aí a gente fará uma nova análise. Mas, por enquanto, a comissão deliberou pela apresentação de uma emenda com o objetivo de suprimir esse capítulo com a renumeração dos demais artigos. Bem, da minha parte seria isso. E eu retorno a palavra ao presidente para que eventualmente possa fazer alguma consideração e eventual dúvidas. E ao final eu tenho uma manifestação aqui de um munícipe, que aí depois a gente
Pode passar. Pode retornar a imagem aqui para isso, obrigado. Bom, boa tarde, secretária. Muito obrigado pelas explicações, senhor José Carlos, nosso consultor jurídico. Eu tenho uma dúvida aqui, secretária, em relação ao aumento da dívida pública. Que aqui a meta prevista era de 401 milhões. Se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir aqui. Senhor, e estamos hoje nas metas realizadas de 479 milhões. É isso mesmo? E ao que se deve esse aumento da dívida pública? Consolidada, perdão. Tá ligado aqui? Não. Pode falar? A dívida, enquanto não houver um efetivo aumento de receita, a dívida vai continuar aumentando, né? Porque a nossa arrecadação ela não tem se mostrado suficiente ano a ano. A gente pode ver aqui que a expectativa de receita era uma e ela foi inferior ao que a gente buscava. Então, a dívida cresce mesmo, né? A gente fica com restos a pagar e tem várias dívidas que a gente paga de outros exercícios, de outros mandatos, que elas vão crescendo, elas vão com juros. Então, a expectativa da dívida diminuir realmente é só com um efetivo aumento de receita, senão ela vai continuar crescendo. E aqui a gente tem a dívida consolidada e a dívida consolidada líquida, que contém aqui dos três entes, né? Do executivo com o legislativo e as duas autarquias, que por sua vez também tem as dívidas deles lá. É por isso que aumenta. Eu pergunto aí se o vereador Jefferson Cesaroli quer fazer uso da palavra. O microfone está desligado, vereador. Me ouve agora? Sim. Eu disse que por enquanto não. Okay, obrigado. Eu pergunto se algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra. Não? Eu vou passar à secretária, às mãos da secretária, uma manifestação de um munícipe de nome Dave Barros, e ele fala que é morador da área continental, coloca aqui o telefone dele à disposição e sugere algumas propostas para o orçamento de 2023. Então, eu vou passar à secretária para que, eventualmente, ela, quando do estudo, do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, veja a viabilidade da inserção desses projetos. Inclusive, se for o caso, até para a inclusão na lei de diretrizes orçamentárias, alterando a lei de diretrizes. A construção do centro aquático municipal, uma pista de atletismo no Jardim Rio Branco, um ônibus odontológico, construções de campo society, construção de gatil municipal, vacinação de V10 em todos os animais das zoonoses, microchipagem nos animais adotados, campanha de vacinação antirrábica, reforma e ampliação na biblioteca municipal, aquisição de veículos e uniformes completos para agentes de combates à endemia, internet nas unidades básicas de saúde, instalação de CAD na área continental, cartão vale alimentação para alunos, uniforme de inverno para alunos da rede pública, aquisição de ar-condicionado quente no Hospital Municipal e creches, criação de 10 ecopontos no município, construção de banco de sangue, aquisição de laboratório de exames de sangue para animais, ouvidoria animal, divulgação do FUMPA, reativação do mercado municipal, biblioteca municipal na área continental com computadores e internet, manutenção no ginásio Luiz Gonzaga, creche noturna, criação da ciclovia entre Rio Branco e Humaitá, reajuste da remuneração dos funcionários públicos, criação da subsede do combate a endemias na área continental, pavimentação nas ruas da área continental, construção da ciclovia entre Rio Branco e Samaritá, construção de uma UPA, aqui ele não diz aonde, mas eu acredito que na área continental,
painéis solares nas escolas e postos de saúde, instalação de hortas comunitárias em terrenos baldios, investimento na área rural de São Vicente, divulgação no número da ouvidoria municipal, campanha de poda de árvores, tapa-buraco noturno nas avenidas, instalação no centro náutico na Gleba 2. Vou passar à secretária, né? Obrigada. Bastante ambicioso aqui o projeto dele, né? Agradeço a colaboração. Mas eu acho que é uma colaboração importante, foi a única manifestação. E aí eu retorno a palavra ao presidente Johnny Sasaki. Bom, os meus questionamentos por hoje, eu acredito que da minha parte, as explicações elas foram bem concluídas. Caso a secretária tenha mais alguma observação a dizer, posso passar a palavra para a senhora. Não, eu queria dizer que esse projeto ele foi feito assim, em bases bem realistas, né? Nós levamos em consideração realmente a nossa capacidade de arrecadação e de aplicação de recursos. Então, não é uma peça que tenha sido feita aleatoriamente, como a gente pode ver em outros municípios, outras situações. Assim, a gente fez o possível para fazer ela bem dentro da realidade, bem dentro da nossa capacidade. E queria falar também que aqui dentro dessas sugestões aqui do Dave, várias delas já estão realmente previstas e projetadas para o ano que vem. Não todas, mas algumas delas. Então, temos aí, a gente está torcendo muito para ter um ano melhor em 2023. Eu gostaria de agradecer as presenças da Elisângela Domingues, que é secretária adjunta da Secretaria da Fazenda. Muito obrigado, Elis. A Ângela Lima, também chefe de gabinete da Secretaria da Fazenda, que também vieram acompanhando a secretária. Gostaria de agradecer também o diretor legislativo Luiz Fernando Giles, que nos assessorou aqui. As presenças do vereador Gustavo Palmieri e do vereador Jefferson Cesaroli, além, é claro, da presidência desta comissão, o vereador Johnny Sasaki, a quem eu agradeço. E agradeço também a participação de todos e agradeço também a equipe da ESTV aí pela colaboração. Bom, eu não tendo mais nada a tratar, eu agradeço apenas a presença dos vereadores que aqui estiveram, a do nosso consultor jurídico José Carlos, a nossa secretária da Fazenda, Mariane Antunes, e a todos do canal ISTV que nos acompanharam durante essa audiência pública. Muito obrigado.